Para tornar uma propriedade privada ou ocupada por famílias em um espaço público, existem duas alternativas: desapropriar ou remover. Confira na reportagem as diferenças entre essas ações e conheça a história de duas famílias removidas de um aglomerado na capital mineira. Verticalização, construção de órgãos públicos, modernização de centros urbanos e favelas. Questões que muitas vezes têm levado a uma realidade cada vez maior de desapropriações de imóveis e reintegrações de posse com remoção de famílias, para dar lugar às intervenções propostas pelo poder público. Em algumas regiões, no mesmo espaço, situações distintas. Nesta via, que fica na região nordeste de Belo Horizonte, nós temos dois exemplos claros de desapropriação e remoção. Daquele comércio de fachada branca até aquele portão verde ali na frente, nós temos uma área ocupada regularmente, onde os proprietários possuem documentação, portanto serão desapropriados. Dali para frente é uma área irregular, onde os proprietários não possuem documentação, portanto serão removidos. Ao todo, são 287 famílias que sairão para dar lugar à nova rodoviária de Belo Horizonte. No âmbito municipal, dois órgãos estão diretamente ligados a esses procedimentos. São a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, SUDECAP, e a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, URBEL. A SUDECAP tem como objeto específico a realização de grandes obras públicas de interesse da comunidade belo-horizontina. Onde tem previsão de ou urbanização ou construção de equipamentos comunitários, a URBEL é responsável pelo processo de negociação e remoção das famílias que não são proprietárias do terreno. O trabalho da URBEL é basicamente de identificar quais são as famílias que vão ser removidas e encontrar com elas uma alternativa para a sua remoção do local. No aglomerado Pedreira Prado Lopes, que fica na região noroeste de Belo Horizonte, moradores se mostram insatisfeitos com o processo de remoção que pretendia uma revitalização, mas que ainda não foi concluído. Valéria percorre os escombros que sobraram da casa onde viveu com a família. Os azulejos na parede, lugar onde ficava o banheiro, revelam um capricho da antiga moradora que teve a casa demolida. Valéria acredita que os moradores da Pedreira Prado Lopes não devem ser tratados como invasores. Precisam ser respeitados como parte da história de Belo Horizonte. E que invasão é essa que a gente veio antes da cidade? A Pedreira veio antes da cidade. Quando a cidade veio, quando a prefeitura chegou, a Pedreira já existia. A minha bisavó, a minha avó já quebrava pedra aqui para construir a cidade. Valéria hoje mora de favor e acha injusta a indenização que ela e a família receberam no valor de 89 mil. Era a casa da minha mãe e a gente era 8 irmãos. Então, um desses irmãos morreram. E aí teve que dividir com o sobrinho porque era filho, né? Então foi dividido para 8 pessoas esse dinheiro. André e a família também deixaram a Pedreira Prado Lopes e há cerca de 3 anos está pagando aluguel. Atualmente, o caso dela está na justiça em um processo que deve definir o valor de indenização. Eu não estou aguentando mais esperar. Eu quero que eles resolvam, para mim, me dê uma solução. Me paga pelo menos a indenização, que eu acho que é digna, porque nós morávamos aqui há muitos anos, fizemos uma melhoria na casa para o nosso conforto, e não luxo, eu não quero luxo, eu quero um conforto, eu quero morar numa casa que é minha. Nasci aqui, cresci aqui. E, infelizmente, não vou morrer aqui. As indenizações pagas em processos de desapropriação e reintegração de posse, que resulta na remoção de famílias, são definidas de modo diferente. Em se tratando de desapropriação, o Decreto-Lei 3.365 de 1941 regulamenta que sejam pagos valores que cubram os custos das benfeitorias e do terreno. Mas no caso de remoção, o órgão competente avalia apenas as benfeitorias da casa e não paga pelo terreno, pois já era de propriedade pública. Dependendo do valor pago, as famílias têm uma segunda opção. Paga-se aquelas famílias, indeniza-se aquelas famílias o valor das benfeitorias edificadas de boa-fé naquele imóvel. Eventualmente, se o valor que for verificado a título de indenização pelas benfeitorias for um valor muito ínfimo, muito pequeno, essas famílias que eventualmente ocupam essas áreas públicas podem ser
desde que atendidos critérios específicos, critérios estabelecidos na legislação, elas podem ser incluídas em programas habitacionais que são desenvolvidos por uma empresa pública do município de Belo Horizonte, que é a Urbel. A Urbel informou que as obras no aglomerado Pedreira Prado Lopes fazem parte do projeto Vila Viva, que tem como objetivo revitalizar as favelas de Belo Horizonte. De acordo com a nota enviada pela empresa pública, a paralisação das melhorias foi causada pela resistência dos moradores e pela falta de acordo entre as partes. Doutor Carlos, as pessoas que moram há muitos anos numa área ocupada, elas não têm direito de propriedade sobre esse terreno, não é? Como a Justiça faz a interpretação desses casos? Nós temos que separar duas situações aí distintas. A primeira realmente é a questão da ocupação. Quando se fala em área ocupada, significa que as pessoas foram morar naquele local e não eram proprietários daqueles terrenos. Normalmente, e na grande maioria desses casos, os terrenos são áreas públicas, que com o passar dos anos foram sendo ocupados sem a intervenção do Estado ou do município. Nesses casos específicos, quando são áreas ocupadas e, consequentemente, os moradores não têm a propriedade desse imóvel, não há como se falar em desapropriação. O que vai ocorrer é a remoção, obviamente que não é uma situação arbitrária. É uma situação que vai se remover, incluindo essas famílias, porque na maioria das vezes são famílias de baixa renda, em programas sociais, criando aí mecanismos para que não fiquem essas famílias desalojadas, sem um local de moradia, como tem sido feito. Essa inclusão em programas sociais são inclusões que têm realmente sido determinada pela Justiça que sejam feitos. Por outro lado, essas famílias recebem aquilo que nós chamamos de indenização pelas benfeitorias existentes nos imóveis. Bem esclarecido, se tratarem de ocupações e benfeitorias realizadas de boa-fé, porque às vezes são invasões fraudulentas, invasões que têm aí cunho de grileiros, que são aqueles que tomam terrenos e tudo mais. Nesses casos, não existe indenização em cima das benfeitorias. E se o indivíduo, aquele indivíduo, né, que é inserido nesse programa social de habitação, se ele já possuir um imóvel, o poder público pode processá-lo? Veja bem, se ele tiver um outro imóvel, ele já não poderia ser incluído no programa. Mas digamos aí que houve uma fraude e que, infelizmente, às vezes acontece. Consequentemente, o poder público vai retirá-lo do programa de inclusão social e, se já tiver, obviamente, destinada a ele uma moradia e vier a descobrir isso posteriormente, vai postular o que nós chamamos de reintegração de posse desse imóvel que foi a ele destinado para o patrimônio do município. Doutor Carlos, agradecemos a presença do senhor em nosso programa. Nós também agradecemos o convite e estamos sempre à disposição de vocês para tratar dos assuntos que forem de interesse da população. Obrigado.